Olá, turma. A gente agora vai dar continuação ao capítulo 5 do nosso livro, tá? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre o núcleo e falamos sobre o material genético que fica armazenado nele. E a gente hoje vai estar falando um pouquinho sobre divisão celular, que está na página 73 do livro de vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala de divisão celular, é muito importante a gente saber que quando um indivíduo cresce, por exemplo, uma criança, né, um bebê, quando ele nasce aí, tá mais ou menos de 45 a 50 centímetros de tamanho. E até ele chegar na fase adulta, logicamente que ele vai crescer muito, tá? Mas quando o indivíduo ele tá nesse processo de crescimento, o que acontece? Não é a célula que aumenta de tamanho. Se a gente fosse comparar a célula de um bebê, ela não é menor do que a célula de um adulto. O que acontece então? As células vão aumentando em número, elas vão aumentando em quantidade, tá? É isso que está escrito aí. Quando o indivíduo cresce, as células vão aumentando em número e não crescendo indefinidamente de tamanho. Para tanto, é necessário que elas então se dividam, né? Então elas têm que estar, é como se elas tivessem, a gente não pode utilizar o termo reproduzir, tá? Mas é algo semelhante, elas estão gerando outras células, tá? E aí, quando a gente fala dessa questão da divisão celular, a gente ano passado falou rapidamente disso, mas nós falamos que existem dois processos de divisão celular, que seria a mitose e a meiose, tá? Como esse ano a gente vai estar estudando as etapas delas, na aula de hoje a gente vai falar da mitose e na próxima aula a gente vai falar da meiose, tá? Então, hoje o foco é a mitose. Quando a gente fala da mitose, a gente sabe que a mitose ela é um processo equacional de divisão celular, tá? Então, parte-se de uma célula 2N, né, que nós falamos na aula passada sobre essa questão de célula 2N e célula N. Então, nós sabemos que é uma célula diploide, tá? E ela vai originar outras duas células também diploides que são idênticas a ela. E é o que está sendo esquematizado aqui, ó. Repara que eu tenho uma célula 2N que está dando origem a duas células que também são 2N, ok? E aí, se acontecer, né? Se a partir de uma célula N, se partir de uma célula N, no caso, a mitose vai levar à formação de duas células também N idênticas, tá? Qual vai ser a importância da mitose? A mitose é muito importante por quê? Porque ela aumenta o número de células do indivíduo, ela atua na reposição e na renovação dos tecidos, a reprodução dos organismos unicelulares e o crescimento também dos organismos multicelulares, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases que ocorrem na mitose. Então a gente tem que entender o seguinte: as células elas não ficam se dividindo o tempo inteiro, tá? Durante o tempo de divisão, e também para facilitar nos nossos estudos, ocorrem o que nós chamamos de fases da mitose, tá? Que seria quem? A prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Repara que eu não falei esse nome aqui, ó. Deixa essa barra sair. Repara que eu não falei esse nome que é intérfase, tá? Porque enquanto a célula não está se dividindo, ela está na intérfase. Então, a intérfase a gente vai encarar como se fosse um preparo, como se a célula estivesse se preparando, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fases, tá? Agora eu vou falar da intérfase, que embora não seja uma fase, não é considerada uma fase, a gente tem que entender o que é intérfase, tá? A intérfase, ela é o período mais longo do ciclo celular, tá? E ela se divide em três fases, que é G1, S e G2, tá? E aí o DNA se duplica no que a gente chama de fase S, que tem dentro da intérfase, tá? E ocorre aí então um grande consumo de energia e muita atividade celular, porque é realmente como se fosse um preparo, tá? Agora sim a gente vai entrar nas fases, tá? As fases da mitose são essas aqui: prófase, metáfase, anáfase e telófase. São essas quatro aqui. Quando a gente fala da prófase, o que ocorre na prófase? A cromatina, tá? Com o DNA,
já duplicado lá, desde a fase S, né, lá na intérfase, ele começa a se condensar. Nessa fase, os cromossomos começam a ficar visíveis, os centríolos vão para os polos da célula e o nucleolo, né, aquela bolinha que tem dentro do núcleo que a gente falou, o nucleolo se desfaz. Já no citoplasma, vai ocorrer a formação de um conjunto de fibras que a gente chama de fuso acromático, tá? E o núcleo recebe água do citoplasma e a carioteca se rompe, tá? Esse negocinho amarelinho que vocês estão vendo aqui em cima é o começo da formação desse fuso acromático, tá? E agora a gente vai falar dessa outra fase aqui, que é a metáfase. É a segunda fase. Repara aí que os centríolos, eles já foram para os polos, né? Cada um para um polo da célula, ó, cada um foi para uma ponta. E aí formou o fuso, começou a formar na prófase, mas aqui é que ele formou mesmo, tá? Os cromossomos, eles se prendem pelo centrômero. Na aula passada nós falamos do centrômero, né, que é aquela apertadinha que o cromossomo tem. Então, eles vão estar se prendendo por aí, ok? As fibras do fuso, que ficam nessa região equatorial da célula. E ocorre a condensação máxima dos cromossomos, tá? Eles se condensam o máximo que eles conseguirem. A próxima fase é a anáfase. Na fase da anáfase, as fibras do fuso, elas vão estar se encurtando e as cromátides que foram duplicadas, elas vão se separar, migrando para os polos opostos da célula. Essas cromátides são denominadas cromátides irmãs, porque elas são idênticas. Se vocês olharem aqui na imagem, vocês vão ver que elas são idênticas. Já quando a gente chega na última fase, que é a fase da telófase, as cromátides, elas chegam aos polos opostos da célula, tá? Os cromossomos, né, que antes estavam no máximo de condensação, eles vão se descondensar e vão novamente pegando a característica, o aspecto da cromatina, tá? Além disso, vai ser refeito o nucleolo e a carioteca que tinha se rompido, aqui eles vão se refazer. O fuso se desfaz também, tá? Porque já não tem mais aqui uma necessidade. E aí o citoplasma se divide, tá? Que é conhecido como citocinese, que é esse nome que está aqui. A citocinese, ela não é uma fase da mitose, tá? O que é a citocinese? Nada mais é do que a separação das células, a separação, no caso, citoplasmática das células, tá? Depois que houve a divisão do núcleo. Então, quando a gente fala de mitose, só para a gente poder fechar bem isso daqui, a gente está falando que a mitose ela é muito importante para a renovação dos tecidos dos organismos, para aumentar o número de células de algum indivíduo, tá? Para o crescimento dos organismos multicelulares, para que eles possam crescer, se desenvolver, e também pode ser um método de reprodução dos organismos unicelulares. Quando a gente fala de fases, nós estamos falando dessas 4 fases aqui, ó. As fases da mitose são prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Só que nesse intervalo, enquanto a célula não se divide, existe a intérfase, que é como se fosse uma preparação. E a gente não pode esquecer também da citocinese, que ocorre durante a fase da telófase, ok? A gente então encerra a mitose por aqui. Um beijo para todos e até a meiose.